Oi pessoal, tudo bem? Vamos para mais uma aula então de produção textual. Hoje a gente vai continuar falando do texto dissertativo argumentativo e nós vamos trabalhar um outro parágrafo que é importante, quer dizer, muito importante na hora de começar a minha redação, que é a introdução. Então eu vou retomar algumas coisas que nós já falamos nessas duas últimas semanas, que a gente já vem conversando aí desde antes das férias um pouco sobre essa questão da argumentação e avançar um pouco aí na escrita do nosso texto. Bem, em primeiro lugar, eu quero deixar sempre para vocês o esquema básico da redação, que é a da dissertação. A gente sabe que nesse caso eu não posso ter um parágrafo, eu não posso ter uma estrutura de texto diferente do que está aqui. Então essa é a estrutura básica do meu texto dissertativo. A gente já viu aí que eu posso ter outros parágrafos, outros desenvolvimentos, eu posso fazer a minha introdução em 3 parágrafos, só que a gente tem que lembrar que a gente, quando está escrevendo aí, não só para uma prova na escola, mas também para um processo seletivo futuramente, a gente tem um tamanho de texto reduzido. Então eu não posso ficar me delongando muito com coisas que não vão trazer clareza, que não vão ser objetivas para o meu texto. Então, a gente já sabe que esse é o esquema básico. A gente retomou aí o parágrafo argumentativo, viu as partes do texto que a gente vai comentar só para lembrar um pouquinho hoje. E eu vou falar hoje com vocês sobre o parágrafo de introdução, tá? Que é o que ele precisa ter e como ele vai ser construído. Nós vimos também na aula de algumas semanas a questão da tese, do tema e do argumento. Então nós vimos a diferença entre os 3 T's que a gente tem, título, tese e o tema que é dado para mim. Então nós vimos que se eu vou compor um título, ele não vai ser repetição do meu tema e nem vai ser a minha tese. A tese é a ideia que eu defendo naquele texto e isso vai, por exemplo, aparecer na introdução agora. Então a gente já comentou sobre essas questões aqui em aulas anteriores. Também mostrei para vocês algumas dicas para a gente pensar nos argumentos que serão desenvolvidos durante a minha redação. Então eu tenho uma ideia, eu tenho uma tese, algo que eu vou defender, um ponto de vista que eu vou defender, como eu desenvolvo argumentos diferentes para que meu texto não fique repetitivo e que eu tenha parágrafos argumentativos sendo desenvolvidos de forma diferente. Então eu tenho uma tese lá que vai ser que eu vou elaborar a partir do tema que foi dado para mim, e para essa tese eu posso perguntar o porquê. Por que nesse caso aqui a humanidade ainda não conseguiu resolver graves problemas que ameaçam e preocupam a todos? A resposta cada resposta para essa pergunta vai ser aí uma construção de um parágrafo com um argumento diferente. Então, quando eu respondo primeiro porquê, eu desenvolvo a minha opinião sobre aquele porquê que eu estou respondendo, eu aponto uma outra questão sobre aquele que responde aquele porquê, que vai desenvolver outro parágrafo argumentativo e assim por diante, a quantidade que eu puder e que eu quiser fazer aí de parágrafos argumentativos, sabendo que a gente só pode ter no mínimo 2 parágrafos, a gente precisa pelo menos ter 2 parágrafos nesse texto. Eu vou deixar aqui o link dessa aula que nós trabalhamos sobre tese, tema e título, que falamos sobre estrutura na semana retrasada, para que vocês possam rever essa aula, caso ainda tenham dúvidas sobre como a gente compõe aí esse texto dissertativo. A professora Anne falou com vocês aí especificamente sobre o parágrafo, retomando aí ideias que a gente já tinha trabalhado inclusive no 9º ano. Nós vimos aí o parágrafo padrão ou parágrafo argumentativo, aquele que a gente desenvolve com o nosso argumento e que ele tem alguma importância não só estrutural, mas também no assunto que eu estou sendo discutido. É ele que vai trazer o embasamento, a força para a minha argumentação. Então, a primeira coisa que a gente viu que tem que aparecer nesse parágrafo argumentativo é um tópico frasal, que é um período que vai sinalizar para o meu leitor qual é o argumento que eu vou desenvolver naquele parágrafo, tá? Então, o primeiro ponto da minha resposta é aquele porquê que eu fiz para minha tese. A gente tem a ideia do desenvolvimento, que nós vimos que eu posso fazer esse desenvolvimento ou esse embasamento do meu tópico usando comparações com outros lugares, com outras épocas. Eu posso usar dados estatísticos, eu posso contar sobre uma notícia que aconteceu recentemente, eu posso usar dados de algum livro que eu tenha lido, principalmente um livro clássico que todo mundo conhece a história. Tudo isso eu posso colocar aqui no recheio desse parágrafo argumentativo.
tá? Então aqui só pra gente lembrar o que a professora Anne falou, o tópico frasal é aquele que vai dar a base do parágrafo. E uma coisa muito importante, quando eu iniciar a leitura do tópico frasal, eu já vou saber a ideia que vai ser desenvolvida ao longo do parágrafo. Então a gente sabe que em um parágrafo argumentativo, eu não preciso ficar apontando um monte de ideias diferentes e não desenvolver nenhuma. É mais importante que eu aponte um argumento e que aquele argumento seja completamente embasado e desenvolvido durante o parágrafo. Outro argumento em outro parágrafo e o embasamento e o desenvolvimento para aquele argumento em outro parágrafo, tá? Então não fiquem citando um monte de coisa sem desenvolver e sem embasar nenhuma delas. Bem, eu deixei para vocês aqui também, para lembrar que a gente estudou sobre isso na página 320 e 323 do livro. Então, quem quiser dar uma retomada no que é o tópico frasal, em como ele pode aparecer, quais são os tipos de tópicos frasais que eu uso, dá uma olhadinha lá na página 320 a 323, que vocês podem retomar só o tópico frasal no parágrafo argumentativo. Eu trouxe também para vocês um parágrafo que foi usado na última aula para que a gente possa lembrar essa estrutura completa do parágrafo. Então eu tenho aqui o tópico frasal e quando eu leio aqui, todos sabem que a cada dia torna-se mais difícil trafegar pelas ruas da capital amazonense. Esse é um tópico frasal. Antes de ler esse parágrafo, o que eu espero que o meu autor vai desenvolver durante esse parágrafo? Os problemas que fazem com que, as questões que fazem com que esse tráfego na cidade, na capital amazonense, se torne difícil. Então, eu vou estar concentrada em achar a resposta para essa questão aqui. Por que é difícil trafegar na capital amazonense? Mas nada além disso precisa ser colocado nesse parágrafo. Eu preciso concentrar em provar que essa minha afirmativa aqui, ela realmente tem valor, ela realmente é verdadeira. E aí ele desenvolve. Com a facilidade que existe hoje para se adquirir um automóvel, o número de veículos em circulação vem crescendo em larga escala, só que a cidade não foi preparada para essa nova realidade. Cresceu rápida e desordenadamente nas últimas décadas, sem ruas e bairros planejados para a grande demanda de carros. Isso, somado à falta de preparo dos motoristas e pedestres, resultou no trânsito confuso e estressante de hoje. Então, eu tenho o número de carros e a falta de habilidade dos motoristas que trafegam pela capital amazonense, sendo justificativa para que isso seja uma verdade. E vejam que aqui no finalzinho, no último período, eu tenho essa ideia de fechamento do parágrafo, de finalização. E isso, somado à falta de preparo, resultou no trânsito confuso e estressante. Então, retomou aquilo que estava lá no parágrafo, no início do parágrafo. Então, essa estrutura precisa estar completa quando eu faço cada parágrafo argumentativo. Vou deixar para vocês o link da aula da semana passada, caso você queira rever essas questões sobre a estrutura do parágrafo padrão e sobre a importância aí de desenvolvê-lo de maneira completa, que nós falamos na última aula de produção textual, ok? Vamos então agora seguir para a introdução do texto. Então, o primeiro parágrafo que a gente viu lá, que é o que vai apresentar a tese, fazer menção aos argumentos, é aquele que vai precisar principalmente ter clareza. Por quê? Eu vou apresentar a tese que eu vou defender no meu texto e eu vou mencionar os argumentos que são importantes para mim a partir daquela tese. Então, quando a gente fala da introdução, o que compõe essa introdução? O tema que foi dado lá na proposta vai ser retomado já na primeira frase. Óbvio que se o meu texto está falando sobre violência nas escolas, eu não vou começar. Então, o trânsito nas cidades acaba sendo uma coisa. Então, eu não vou começar assim. Eu preciso já localizar o meu leitor no meu tema já na minha primeira frase. Não há meios de fazer rodeio já no primeiro parágrafo do texto, então não preciso ficar já colocando segundo não sei o que, segundo não sei o que lá, e usando um monte de dados, usando um monte de exemplo. Eu posso deixar isso para o meu parágrafo argumentativo. Também é no primeiro parágrafo que está inserida a tese. Isso é primordial. A gente tem que ler o seu texto e já saber a ideia que você vai defender no seu primeiro parágrafo da dissertação. A ideia central precisa aparecer ali.
O primeiro parágrafo já deve atender ao objetivo, que é convencer o leitor. Então, desde a primeira palavra que eu escrevo na minha dissertação, eu já tenho a ideia de escolher as palavras, os argumentos, as construções certas para convencer o meu leitor da ideia, daquela tese que eu quero que ele concorde comigo, tá? Então, essa é a estrutura básica da minha introdução. Bem, quais os meios de começar a minha introdução? Eu posso começar a minha introdução com uma definição, principalmente quando eu estou tratando de temas que são mais complexos, que tratam, por exemplo, de questões que vão falar de sentimentos, de questões ambíguas. Então, por exemplo, a gente teve uma proposta há um tempo atrás que foi sobre felicidade. Eu poderia começar definindo o que é felicidade para mim. Então, a felicidade ali vai ser definida porque pode ser que as pessoas entendam aquilo de outra forma, mas no meu texto eu vou abordar no seguinte ponto de vista. Então, define-se como aqui o tema era sedentarismo, o grande mal do século, e ele já começa definindo para ele o que é sedentarismo. Define-se como sedentário o indivíduo que não pratica atividades físicas no seu cotidiano. A gente só tem que tomar cuidado com a definição com o seguinte ponto. Nosso texto não é uma dissertação expositiva, que vai ficar dando definições, vai dizer o que é o tema que foi dado para mim. Então, eu não preciso ficar citando leis ou definições que digam o que é aquilo. Eu preciso trazer a parte crítica daquele tema. Eu preciso trazer para o meu texto quais são os pontos que eu vou discutir a partir daquele tema que foi dado. Depois eu tenho também a alusão histórica, que a gente já mencionou aí, que eu posso começar a fazer a menção já na introdução. Então, na Idade Média, eu tenho um texto lá sobre intolerância religiosa. Então, a intolerância religiosa é um problema recorrente na história da humanidade. Vou mostrar por quê. Na Idade Média, por exemplo, os tribunais do Santo Ofício, também chamados de Inquisição, julgavam e condenavam as pessoas que não acreditavam na religião católica. Então eu já trouxe uma tese para esse texto, falando aí sobre a comparação entre o que acontece agora e o que acontecia antigamente. Então o meu texto vai ser voltado para comparar se algo mudou dessa questão da intolerância religiosa no decorrer dos anos aí da Idade Média para cá, tá? Eu trouxe para vocês um ponto que é importante, que o Enem cobra do aluno a capacidade de demonstrar conhecimento de mundo e um bom repertório sociocultural. Quando eu faço alusões históricas aí, quando eu menciono algo, como aquele tema era tratado em décadas, em séculos atrás, eu mostro aí que eu tenho o conhecimento de mundo e eu tenho um repertório sociocultural bem amplo. Então, por isso a gente sempre fala que, olha, aplique aqueles conhecimentos que você tem de sociologia, aqueles conhecimentos que você tem de história, de geografia, para fazer o embasamento do seu texto. Porque a gente está construindo aí o texto, dando mais credibilidade na nossa argumentação, porque a gente sabe de como aquele tema vai se comportar aí no decorrer dos séculos ou no decorrer dos anos, tá? Depois eu posso fazer uma afirmativa, que é muitas vezes o que a gente usa para iniciar o nosso texto. O Brasil é uma nação historicamente machista e violenta. Então eu comecei o meu texto aí já com uma afirmação de impacto e cuidado só para que ela não seja exagerada. Então eu não vou começar aí, o Brasil precisa ver isso e resolver todos esses problemas, isso é um absurdo. Cuidado que o sentimentalismo não cabe aí nas redações dissertativas, tá? É uma redação impessoal, eu preciso usar argumentação para convencer o meu leitor. E por último, a gente tem uma comparação. Então eu posso propor no meu texto a fazer comparação entre países diferentes, por exemplo, entre realidades diferentes. Então eu conheço muito bem a realidade, por exemplo, do professor nos Estados Unidos. Eu vou comparar essa realidade do professor que atua nos Estados Unidos com o professor que atua no Brasil. Então eu estou usando a comparação para poder embasar aí o meu texto, para criar a minha tese. Então aqui eu digo, os Estados Unidos, referência em desenvolvimento tecnológico, são um bom exemplo de que a educação de qualidade e com a valorização adequada gera bons frutos. Em contrapartida, no Brasil a realidade tem sido bem distinta. Então eu vou usar essas duas realidades para fazer um contraponto e mostrar como cada uma se desenvolve e provar que a minha tese é possível, é viável aí para o meu leitor, tá? Bem, para a gente terminar a aplicação desses conceitos, não só dos parágrafos argumentativos, da introdução e o último que a gente sabe lá da conclusão, eu vou pedir para vocês reescreverem o texto que vocês fizeram aí na proposta do dia 8 de julho
que era o texto do caderno de atividades da página 59, exercício 59, da página 66 e 67. Era o texto lá falando sobre a exigência de desempenho feita hoje aos indivíduos. Quando a gente lê esse tema, a gente vê aí que existem muitas possibilidades e muitas situações em que o homem é exigido nos dias de hoje, em que as pessoas são exigidas. Minha proposta também trazia textos motivadores que iam me ajudar a clarear essas ideias. Então eu vou comentar rapidamente sobre alguns textos motivadores para que vocês possam aí ter uma boa argumentação sendo desenvolvida no texto. Eu tinha o primeiro texto, que era um quadrinho, que remetia ao contexto do esporte, quando ele dizia: não se contente com pouco, queira mais, faça mais, se esforce ao máximo, seja sempre a versão olímpica de você mesmo. Então eu poderia até inclusive trazer para esse lado do esporte, falar que muitas vezes os atletas são cobrados até a exaustão. Então se é uma realidade que eu conheço, se é uma realidade que eu tenho embasamento para falar, era uma realidade possível aqui. Eu tinha o segundo, o terceiro, o quarto texto também trazendo embasamento, não só na questão do trabalho. Então aqui eu destaquei uns pontos importantes desse texto que poderiam me ajudar. As tarefas invadem os fins de semana e os profissionais ficam até mais tarde no escritório. Medo de demissão e corte pessoal. Então, como às vezes as pessoas são exigidas no seu dia a dia, acabam trabalhando mais do que deveriam, com medo de sofrerem retaliações, com medo de sofrerem aí cortes no seu grupo de trabalho que ela pertence. Então a gente sabe que ela acaba invadindo o fim de semana, acaba invadindo a vida profissional, acaba ficando até mais tarde no escritório porque não quer entrar para esse rol de pessoas que não se dedicam integralmente, 100% ao seu trabalho, colocando isso até mesmo em primeiro lugar. Outra coisa que a gente tem aqui é a situação escolar, que pode ser uma situação até mais confortável para vocês falarem. Como os estudantes são pressionados hoje em dia para que estudem cada vez mais, para que tenham uma rotina de estudo cada vez mais complexa e que essa pressão por boas notas e concorrência na universidade está cada vez mais acirrada e que isso faz com que o aluno aí se esgote e tome medidas até que fazem com que ele fique doente por causa dessa questão do estudo. Claro que eu preciso ter um bom embasamento, uma boa argumentação para falar sobre isso. Não é só, ter muito dever de casa não é legal. Então, quais são os prejuízos e por que isso não pode ser prejudicial para o aluno, mas, por outro lado, que vantagens isso traz, tá? E o último texto também fala da questão do trabalho, mas ele vai falar sobre essa questão da paixão pelo trabalho, do apego ao trabalho do homem contemporâneo. Como ele às vezes deixa problemas, questões pessoais, questões religiosas em segundo plano para colocar o amor pelo trabalho em primeiro lugar. Aí não só tratando da questão de medo de retaliação ou demissão, mas também a questão de falta de questões sociais, de afinidade com o outro, de relacionamentos pessoais que fazem com que ele se apegue ao trabalho de uma maneira exagerada. Tá? Então tudo isso pode ser discutido a partir daquele tema. Agora eu quero que depois dessas aulas vocês tenham cuidado com alguns pontos na hora de reescrever essa redação. Em primeiro lugar, ela precisa ter 4 parágrafos. Eu não posso fazer essa redação com menos de 4 parágrafos. Eu recebi muitas redações aí que tinham 1 parágrafo, 2. Então, pelo que nós vimos aí nas últimas aulas, a gente sabe que essa redação precisa ter 4 parágrafos. Introdução, 2 parágrafos argumentativos e conclusão. A gente vai pedir para que você dê um título, para que esse título possa ser treinado, o exercício de fazer um título possa ser treinado. Na proposta não pede título, ou seja, o título não é obrigatório, mas tentem fazer um título para o seu texto para que esse exercício de fazer o título possa ser trabalhado quando esse título for um elemento obrigatório na sua proposta, tá? Eu vou ter a introdução, lembrando que eu vou mencionar o tema, que eu vou deixar bem clara qual é a minha tese e que eu já vou citar os argumentos que eu vou desenvolver nos meus parágrafos argumentativos. Depois eu tenho 2 parágrafos argumentativos e a gente precisa encontrar em cada parágrafo argumentativo aquela estrutura que a gente estudou na aula da semana passada. Tópico, frasal, embasamento e conclusão.
Então isso tem que ficar bem claro na construção do seu parágrafo. Apontar o porquê daquela tese, desenvolver o motivo que você escolheu aquele porquê e finalizar esse parágrafo. E por último, a gente não trabalhou ainda detalhadamente, mas você vai tentar fazer uma conclusão do seu texto. Então vai terminar o seu texto com portanto, logo, sendo assim. Qual é a ideia que você quer que o leitor tenha ao final daquele texto, tá? Cuidado com as palavras inadequadas, a repetição de palavra, o uso aí de frases mais pessoais, de frases que vão trazer isso para pessoalidade, não para imparcialidade. Tá bom? Se tiverem alguma dúvida para elaborar esse texto, entre em contato com a gente no Moodle. Não deixem de trabalhar, exercer aí a construção de um bom texto dissertativo. Esse é o primeiro passo aí para que a gente faça uma redação bem legal futuramente. Tá bom? Beijo, até a próxima aula.